Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, no pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Graças e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um culto abençoado da BMA Montenegro. Sejam bem-vindos a estar com a gente. Graça e paz, igreja. Graça e paz, cada um que está chegando, como a Sara que está chegando. Graça e paz a todos que estão aqui e a todos que estão chegando aí do outro lado da tela. Deus abençoe o seu domingo, dia 28 de março.
nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. E eu quero te fazer um convite. Largue tudo que você está fazendo. Dedique esse tempo ao Senhor. Verdadeiramente ao Senhor. Verdadeiramente ao Senhor. A mais ninguém. Daqui a pouco o almoço fica pronto. Daqui a pouco as coisas vão se ajustar. Mas dedique esse tempo a Deus. Nós estamos aqui como adoradores de Deus vivo. E temos muitos motivos, né, de petições, temos motivos de nos alegrar e temos motivos ainda para lamentar, para chorar, para invocar o nome do Senhor enquanto se pode achar. Então nós queremos entronizar o Senhor no meio dos louvores. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos por mais esse dia, Pai. Nós Te bendizemos, Senhor. Queremos nos unir, Pai, com o salmista e dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, Senhor. Seja bendito aqui, Pai, sobre cada irmão que está chegando nesse domingo, sobre cada família representada. Pai, nós queremos entregar, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, a nossa vida. Queremos renovar os nossos votos a Ti, Deus. Queremos declarar que é uma honra para nós, Senhor, sermos ovelhas do Seu pasto. Oh Pai, tenha liberdade, Senhor, de completar a boa obra que o Senhor já começou em nós. Enche esse lugar, Deus. Nós clamamos para que o Senhor venha nos encher, Deus, da Tua sabedoria, da Tua presença, da Tua coragem, da Tua ousadia, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para clamar, para reconhecer o quanto que precisamos do Senhor, Pai. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor.
reaviva-nos. Faça queimar, Deus. Faça queimar como queimava nos apóstolos. Faça queimar, Deus, como queimava na igreja primitiva. Senhor, queremos nos unir, Deus, ao Teu doce Espírito, Senhor. Queremos ter uma vida, Senhor, verdadeiramente alicerçada em Ti, Deus. Que os nossos louvores sejam puros, sejam verdadeiros, sejam genuínos. Senhor, nós queremos cantar com entendimento. Sabemos que Tu, Senhor, tem tantas coisas para derramar sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nós queremos. Seja hoje, seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar, derramar. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua, Yeshua descer. Oh, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus. Sinta-se à vontade entre nós, Espírito Santo. Te adoro, te adoro, te adoro, Senhor. Te adoro, te quero, te desejo. Te adoro, te quero, desejo. Te adoro. Podemos sentir o Teu toque, Deus, nesses dias, ó Pai. Temos sido ministrados pela Tua presença, Senhor. Arrebanha-nos, ó Deus. Arrebanha-nos, bom pastor. Queremos estar debaixo das Tuas asas, no Teu esconderijo, Senhor. Arrebanha-nos. Oh, Espírito Santo de Deus, arrebanha-nos. Queremos estar, Senhor, nos Teus braços, seguros em Ti, Deus. Nenhuma força humana, nenhuma inteligência humana, Deus, é capaz de nos proteger como o Senhor. Pai, a nossa confiança não está, Senhor, na medicina. A nossa confiança não está, Senhor, naquilo que podemos fazer ou comprar. A nossa confiança está no Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Para onde iremos, ó Pai? Precisamos ir para o Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Queremos correr para Ti, Senhor, nessa manhã. Ah, Senhor. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, os meus medos me
pode estar orando a Ele agora e confirmando o quanto que Ele é teu Pai. E é um Pai que te traz segurança, paz, que te conforta, te consola, que te exorta, que te disciplina, que te põe de volta no caminho, que te mostra o caminho. E aí você pode estar renovando a sua aliança com Ele, declarando o quanto que é importante para você ter a paternidade de Deus. Eu quero te convidar a orar pela economia da nossa nação. Você que é membro da igreja, você que quer ofertar na Igreja Batista Missionária da Amazônia, da Montenegro, da Augusto Montenegro, que você tenha liberdade. Você pode estar encontrando os nossos endereços de transferência, você pode estar vendo aí na tela, você pode estar entrando, perguntando aí na mensagem. O que nós queremos é que você não dê se não for com alegria, não dê debaixo de um propósito, debaixo de um princípio. Nós queremos consagrar ao Senhor esse tempo de oferta, esse tempo de dízimo, e orar pela nossa nação, orar pelos nossos irmãos que têm passado por necessidades, orar pela economia da nossa nação e orar pelas nossas casas, pela sabedoria do alto. Pai, nós clamamos a Ti com uma atitude de adoração, Senhor. Nos quebramos, ó Pai, na Tua presença, reconhecendo que tudo vem de Ti, Senhor. Cada coisa que o Senhor tem nos dado, Pai, nós reconhecemos que vem do Senhor. O ar que respiramos, Pai, a comida, o pão de cada dia, a roupa que vestimos. Senhor, nós reconhecemos que tudo vem de Ti. Muito obrigado, Senhor. Pai, nossa oração é de gratidão, porque em tempos de escassez, em tempos, Senhor, tenebrosos, ó Deus, o Senhor não tem deixado faltar. Pai, nos ensina o contentamento, Deus, como Paulo fala. Senhor, soube viver em cada situação. Pai, nos ensina a viver, Deus, na bonança e na escassez. Pai, nos ensina a repartir o pão. Queremos consagrar cada oferta, Senhor. Que não falte aos missionários, ó Deus. Que não falte aos missionários que essa igreja, Pai, coopera. Que não falte, Deus, a assistência aos irmãos que precisam. Queremos consagrar a Ti, Deus. Queremos Te pedir também, Senhor, sobre a economia do nosso Brasil, do nosso estado, Deus. Pai, que haja paz, Senhor, nos governantes, que haja estratégias certas. Senhor, clamamos pela sabedoria do alto, Deus. Nos ensina a administrar o pouco, nos ensina a administrar o muito também, Deus. Queremos consagrar a Ti, Senhor, e pedir as Tuas misericórdias, Senhor, sobre cada irmão, Deus, sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que não cansou. Abriu
Fique à vontade entre nós. Nós estamos num tempo de campanha de oração de 15 dias e tem sido muito proveitoso, muito abençoador pelo Zoom. Segunda-feira e terça-feira estaremos encerrando nossa campanha. Iremos começar a nossa EBD, turmas do Corandel e uma turma do Corandel e uma turma de apologética. Atenção, é só 20 vagas em cada uma. Nós não vamos abrir mais porque nós não podemos perder a qualidade do ensino. Então nós não queremos trabalhar com mais do que 20 pessoas em cada turma, viu? Então você pode estar procurando, a turma de Corandel vai iniciar na quinta-feira, às 19h30 pelo Zoom, e a turma de apologética vai começar na sexta-feira, às 19h30? 19h30 também. Então você pode estar conversando para se matricular com o irmão João. No Corandel é o irmão João. Isso. Na apologética é a Juliana do Mateus. Então, se você é da nossa congregação, pode estar procurando esses irmãos. Olha o sobrenome, ficou Juliana do Mateus. Como é o sobrenome dela que eu não lembro? Souza. A Juliana Souza é a nossa facilitadora, secretária da turma de apologética. 20 vagas. Olha aí a moral dela, apologética. E o irmão João, da irmã amada, João Maciel, ele é o facilitador, é o secretário da escola do Corandel, dia de quinta. Então Quem não conhece esses irmãos, porque realmente não está vindo na igreja ou é de outra congregação, você pode falar no privado aí do Face, que a gente pode passar o contato deles, você pode pedir pra gente. Só para vocês saberem, o Corandel, para explicar um pouquinho o que é o Corandel. Pelo Zoom. Como é? Por onde vai ser? Vai ser pelo Zoom, né? Pelo Zoom. Eu não entendi o que eles estão querendo. No primeiro dia de aula a gente vai explicar, né? Não tá aqui. Aqui não vai. Não, pode colocar aí. Tá, como vai funcionar? O Corandel é um curso de cosmovisão bíblica. Quem vai estar dando aula, a metodologia é videoaula, onde você vai receber as videoaulas, você vai assistir as videoaulas e depois que você assistir as videoaulas, você vai ter um tempo de discussão. Quem vai estar comandando esse período de discussão é a Tati. E o irmão João também. E o irmão João, que vai estar lá como secretário, contribuindo como auxiliar da Tati. Então, essa é a metodologia do Corandel. A apologética é um curso que nós ainda não fizemos. Quem vai estar dando aula sou eu. Para você entender como vai funcionar, vão ser realmente aula. A Juliana vai estar como secretária, organizando a parte da avaliação, vendo Primeira a frequência. turma, né, de apologética. Primeira vez que a gente vai fazer apologética. É um tema muito complexo, mas muito relevante para a atualidade. O que seria apologética? Quem não sabe o que é apologética, é importante explicar o que é Corandel. O que é Corandel? Explica para todo mundo aí. Está diante da face de Deus. É uma frase em latim que ficou muito conhecida na época da Reforma Protestante, porque saiu muito da boca de Lutero. Corandel, viver diante da face de Deus. E apologética vem da palavra apologia, que é do grego, que significa defesa da fé. Apesar de que lá a gente vai ter uma aula sobre Francis Schaeffer, que ele diz que não é a defesa, é o ataque. Como que a gente vai fazer na apologética? A gente dividiu em blocos a partir de autores. Esses autores, eles vão estar nos ensinando como a gente defender de maneira coerente a partir da ciência, da filosofia, da lei da moral, os temas bíblicos. Então a gente vai dividir em C.S. Lewis, Francis Schaeffer e alguns outros autores maravilhosos. O Sheridan, quem mais? O Dietrich Bonhoeffer e outros apologetas que nos ensinaram muito. Nós vamos estudar quais foram os argumentos de defesa da fé que eles tiveram para que a gente enriqueça o nosso conteúdo e saiba discutir temas relevantes a partir dos princípios bíblicos na atualidade. É assim que vai ser. Então você está convidado. Você não pode se inscrever nas duas, infelizmente. Você só pode fazer uma, porque nós só temos 20 vagas. Como é? Vai ser pelo As aulas vão ser pelo Zoom. Atenção, as aulas vão ser pelo Zoom, mas o Corandel, no final dele, a gente vai ter uma atividade prática que até lá a gente acredita que as restrições vão ter acabado e você vai ter que fazer presencial. A apologética, da mesma forma, as aulas vão começar pelo Zoom, acredito que a metade do curso vai ser pelo Zoom, só que da metade para frente, se Deus quiser, acaba as restrições,
Aí vai começar a ser presencial no horário da EBD, que é antes do culto. 12 aulas, né, pastor? 12 aulas cada um. Corandel, 12 aulas e apologética também 12 aulas. Então aproveite o máximo, vão ser temas muito relevantes. Então nessa quinta-feira já começa o Corandel. E nessa sexta-feira a primeira aula já é o que é apologética e como organizar a apologética. Já começa no 12, não tem negócio de vamos ter aula inaugural, já começa para valer. Então não perca logo a primeira. 7h30. Você precisa se inscrever porque existe um link do Zoom. Se você não se inscrever, você não vai ter acesso a esse link e a gente está limitando 20 vagas por uma questão de qualidade. Porque todos os alunos vão precisar falar e muita gente a gente vai acabar se perdendo. Verdade. E a discussão não é tão boa. Porque aí, quando é muita gente, nem todos conseguem falar. E, enfim, o Corandel exige que você responda perguntas, senão você não é avaliado. E a apologética, se você não souber discursar, você vai discursar como? Com um ateu, com um gnóstico, pessoas de outras filosofias de vida. Você vai ter que discutir, conversar. E a gente vai exigir muito de você essa conversa, essa discussão, essa defesa dos argumentos. Amém. E eu quero agora estar te convidando para a gente orar pela nossa lista de pessoas que estão enfermas, que precisam da nossa oração, pessoas que estão com sofrimento psíquico, pessoas que estão enlutadas, que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos. Eu queria que, se você não tem uma listinha de nome de pessoas que o Senhor te deu, né, o Senhor envia pessoas até nós para que a gente venha orar, interceder, consolar, chorar com os que choram. Então, se você ainda não fez, eu te encorajo a fazer. E você que já tem, pegue aí a sua listinha, pegue o seu caderno, coloque sua mão, visualize o nome dessas pessoas. Ore ao Senhor nesse momento, porque muitos precisam, muitos estão precisando. Pai, nós queremos orar, Senhor, por cada pessoa, Deus, que tem se encontrado enferma, que tem se encontrado, Deus, de alguma forma até desesperada, Senhor. Precisando de aquecimento, Deus. Precisando de uma fé, Senhor, renovada. Precisando de um abraço, Deus. Verdade. Precisando de palavras que possam consolá-la. Ó Pai, mova o nosso coração, Deus. Nos traz compaixão, Senhor. Senhor, nos faz identificar, Deus, com a dor do outro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por nós como igreja, que a gente não venha perder o nosso papel de intercessor, o nosso papel, Senhor, de ter compaixão, de consolar os que choram, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Que haja cura, Senhor, sobre estes, ó Pai, que o Senhor tem colocado até nós. Pai, que haja cura divina, que haja milagre, Senhor. Aquele que está entubado, Senhor. Pai, que haja um milagre na vida. Aquele que está, Senhor, passando por quimioterapia, passando por tratamentos agressivos. Pai, que haja cura. Que haja cura divina. Aqueles que estão em sofrimento, Pai, psíquico, enlutados, Senhor, depressivos, em pânico, sem dormir, Deus. Senhor, nós clamamos a Ti, refrigera essa alma, guia essa alma, Senhor. Nós clamamos pelas Tuas misericórdias, ó Deus. Pelas Tuas misericórdias, Senhor. Como igreja do Senhor, clamamos para que estes sintam o Teu toque, Deus, o Teu refrigério. Senhor, queremos ouvir os testemunhos. Sabemos que a Tua vontade é soberana, Deus. E que o Senhor vai fazer aquilo que é melhor, Pai. E nós confiamos no Teu caráter. Então nós nos achegamos aqui, Senhor, com o coração diante do Senhor, clamando pelos nossos irmãos. Espírito Santo de Deus,
venha nos convencer e venha nos ensinar a orar uns pelos outros. Em o nome de Jesus, ó Pai. Pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ore em cima dessa canção, meu querido. Ore e declare: o Senhor é um Deus de poder. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Sabemos que tu estás aqui, Deus. E nós confiamos naquilo que o Senhor vai fazer. Quem somos nós, Pai, para dizer o que tu tens que fazer? Nós queremos nos submeter à tua vontade, Jesus. Fica à vontade entre nós, Senhor. Amém. Amém. Vamos para a palavra de Deus. Uma palavra que nós oramos muito, vocês perceberam até que a gente está de preto. Acho que tem gente que diz que preto é porque a gravação fica melhor. Não sei se vocês ouviram isso. O Matheus vive me falando esse negócio aí que o preto é melhor. Se não for preto, tem que ser pelo menos neutro. Mas, orando ao Senhor, Deus ele deu um tema pra gente. Pra mim tem tudo a ver com isso aqui, que tem a ver com luto. Com luto. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 3. Nem foi combinado, né? Não. Quase. Quase. Mateus, no capítulo 3. É um tema que quem está na Montenegro já me ouviu falando em alguns momentos. Eu sempre falo desse tema. Dentro de algum outro tema, eu coloco aí como um tópico ou algo do tipo. Mas o Senhor falou muito que é tempo de falar sobre isso de fato. Na semana passada, quer que traga até aqui? Acho que é bom, né? Aproximar. Na semana passada, o que aconteceu? Nós trabalhamos a ideia da ortodoxia das comunidades. Como a gente coloca o tema da ortodoxia em prática, de maneira verdadeira, de maneira que realmente saia de apenas uma teoria. A doutrina que está no nosso coração não pode ser apenas uma teoria, ela precisa ser prática. Mas como que isso nasce no nosso coração? Como que isso é gerado? Aonde começa a mudança de mente que a doutrina deveria provocar em mim? É disso que nós queremos falar. Então, iniciando, Mateus no capítulo 3, o versículo 2. Ou melhor, vou ler a partir do 1 para você entendendo. Olha só. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto. Até então, João Batista não era conhecido. A gente só tinha ouvido falar
que ele era o filho de Isabel e Zacarias, que teve aquele nascimento milagroso. Mas aí ele aparece numa pregação. E qual o tema da pregação dele? Olha só o que diz o texto. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ou dependendo da tradução, arrependam-se. Arrependam-se, pois o reino está próximo. Arrependam-se. Veja que esse foi o início da pregação de João Batista. E deixa eu te falar uma curiosidade interessante. Se você só pular um capítulo e for para o capítulo 4 de Mateus, Jesus, o texto vai falar logo no início do capítulo 4 sobre a tentação de Jesus no deserto. Mas chega no versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Até então, Jesus não tinha pregado. Jesus ainda não tinha iniciado o ministério. Ele sai do deserto e inicia o ministério. Olha o que acontece. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Olha só qual foi o início da pregação de Jesus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou dependendo da tradução, é chegado o reino dos céus. Perceba que o início da pregação de Jesus foi sobre arrependimento. A primeira pregação do Novo Testamento, que foi de João Batista, foi sobre arrependimento. O que isso quer dizer? O que está acontecendo no início de todo esse evangelho e que ligação direta tem o arrependimento com o reino de Deus? Bom, acho que no início dos dois ministérios, João Batista e Jesus é, sem dúvida, o ministério mais importante que a gente tem na Bíblia, o tema, a pessoa mais importante que a gente tem na Bíblia, porque ele nos resgatou, ele nos salvou, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Mas bora entender esse início de toda essa caminhada do Evangelho, de todo esse tema do Reino de Deus. Tudo começa com arrependimento. Olha a ligação direta do arrependimento com o Reino de Deus. Não tem como desvencilhar. Não tem essa ideia de desvencilhar. Começa então com arrependam-se. E a gente precisa entender o que de fato é arrependimento. Bora olhar no original, arrependam-se. Arrependimento no original é uma palavra bem conhecida, mas a gente costuma ligar essa palavra bem conhecida não com arrependimento, a gente costuma ligar com a mudança de mente. A palavra arrependimento aqui no original é a palavra metanoia. É isso que foi traduzido como arrependimento, metanoia. Mas bora entender um pouquinho também na etimologia do português. Vamos precisar diferenciar arrependimento de remorso. Algumas pessoas da igreja me ouviram falando bastante disso, mas é muito importante para o que eu vou falar daqui para frente. Vamos diferenciar arrependimento e remorso. O que seria o arrependimento? Na etimologia da palavra, arrependimento está muito ligado à ideia de pender. Pender, no português mais arcaico, seria o que hoje a gente fala de dobrar. Ou que a gente vê pelos interiores aqui do Pará, o povo dizer que é cambar. Camba para esse lado. Pender era isso, era dobrar. É você estar num caminho e de repente você muda de caminho. Arrepender está ligado a uma mudança de caminho. Olha só, lá no grego é uma mudança de mente. Metanoia, mudança de mente. No português era uma mudança de caminho. Porque está ligado a uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Bora continuar entendendo. Então eu preciso diferenciar arrependimento de remorso. O que é arrependimento? Arrependimento é quando eu sofro de fato por aquilo que eu fiz. Independente se descobriram ou não o meu pecado, se descobriram ou não o que eu fiz, eu me arrependo, eu choro por isso. Pode até não chorar, mas realmente entra no arrependimento profundo. E remorso? Remorso é quando descobriram o que eu fiz e por isso eu chorei. Então, bora diferenciar arrependimento é quando eu fico triste de fato pelo que eu fiz. E remorso é quando eu fico triste de fato pela consequência do que eu fiz e não pelo que eu fiz de fato. Tem muita gente que tem chorado por remorso. Por remorso, porque foi descoberto seu pecado. Por remorso, porque descobriram alguma coisa que ele fez
Porque foi jogado no ventilador, com perdão da expressão, a merda foi jogada no ventilador. Aí chora, fica triste. Mas, se colocasse na mesma situação de novo, cometeria o mesmo pecado de novo. Se cometeria o mesmo pecado, não é arrependimento. Arrependimento é se voltar no mesmo lugar e não fazer mais. É uma mudança completa de opinião, de pensamento. Por isso que é uma mudança de mente. A gente sempre fala de mudança de mente ligado a uma ideia de mudança apenas de pensamentos, pensamentos pecaminosos. Tem muita gente que liga com isso. Só que arrependimento, quando ele está falando de mudança de mente, ele está falando de uma mudança de mente de uma forma completa. Como assim completa? Vai mudar o que eu penso a respeito do pecado, vai mudar minha opinião a respeito de todas as coisas, vai mudar minha opinião a respeito da política, vai mudar minha opinião a respeito da saúde, vai mudar minha opinião a respeito de tudo, até de funcionamento da religião. Porque antes do arrependimento, a gente tem uma ideia de religião como algo vago que eu apenas vou. Mas depois do arrependimento, a minha ideia é realmente uma religião que me liga com Deus. Aconteceu alguma coisa aí, gente? Não? Tá todo mundo muito agitado. Não bate no microfone. Não pode bater no microfone? Calma. Então vamos lá. Acompanha comigo aí, crente. Bora entender então essa proposta do arrependimento, que é uma mudança completa de caminho. Se eu vou jogar para o português, arrepender é mudar de caminho. Eu estou andando por um caminho e eu vou andar por outro. Na pregação de João Batista, ele prossegue explicando sobre arrependimento e ele chega no versículo 8, que para mim é o versículo chave para tudo isso que a gente está falando. Versículo 8, Mateus capítulo 3, versículo 8 vai dizer assim: deem frutos que mostrem o arrependimento. Então imagine o arrependimento ou a pessoa como uma árvore. Uma árvore. Aonde operaria a mudança de mente? A mudança de mente opera a nível da raiz. Por quê? Porque ninguém sabe o que eu estou pensando, ninguém sabe o que você está pensando. Ela opera a nível de raiz. Mudar a mente, automaticamente, é mudar o que está no meu subconsciente, no meu coração, na minha mente, naquilo que ninguém está vendo. Isso é a mudança de mente. Só que João Batista ele chega no ponto-chave, que é mostrem, deem frutos, mostrem com frutos o arrependimento. O que ele está falando? Mostrem com frutos que vocês mudaram realmente de mente. Por quê? Porque ideias têm consequências. Essa é uma frase muito repetida pelo Darren Miller. Ideias têm consequências. O que isso quer dizer? Que aquilo que eu penso, a minha opinião a respeito de alguma coisa vai trazer sérias consequências, porque vai mudar a minha atitude a respeito daquilo. Se eu penso que roubar é normal, é claro que eu vou roubar. Mas se eu penso que roubar é um pecado cruel, eu não vou roubar. A partir da minha crença, as minhas atitudes são formadas. A partir daquilo que eu penso, eu vou colocar em prática. Esse é um ponto-chave para a ideia do arrependimento. Porque arrependimento está ligado à minha mente, à minha opinião, àquilo que sonda no meu coração. Aí, eu preciso expressar de maneira prática aquilo que eu penso. Isso é normal, todo ser humano faz isso. Por isso, João Batista pega e diz: deem frutos, mostrem com a atitude de vocês que vocês mudaram de mente, que vocês se arrependeram, que vocês foram transformados. Eu não posso partir da proposta de que eu mudei de mente, mas eu não mudei de atitude, então a mudança de mente não aconteceu. Uma mudança de mente verdadeira, um arrependimento verdadeiro, muda automaticamente a minha atitude, muda o meu procedimento, muda a maneira como eu vivo o mundo, muda como eu enxergo as coisas, porque é uma mudança completa de mentalidade, de opinião, é uma mudança completa que acontece no meu interior, e essa mudança ela vai repercutir no meu exterior. Não existe a possibilidade de não repercutir no meu exterior. De uma forma prática, a gente percebe quando é que a gente mudou de atitude em momentos de crise. Se você sofreu um assalto, se você sofreu uma decepção, se você sofreu a perda de alguém, isso é tão traumático, isso pode te
Na verdade, isso te traz, isso põe para fora a atitude e aquilo que você crê. Né? Então, muitas das vezes a gente até quer acreditar em algo. Não, eu confio no caráter de Deus. Não, é mesmo horrível roubar. Mas aí eu estou diante de uma situação que aos meus olhos aparentemente não vai fazer mal algum a ninguém, e aí eu roubo. Né? Mas eu acredito que é horrível roubar. Mas na minha atitude eu não consigo trazer esse pensamento, essa opinião. Pelo filho eu faço qualquer coisa. Já viram aquela amor ideia? De mãe, né? Amor de mãe, eu mato, eu roubo, eu sacrifico, eu me prostituo, faço tudo porque porque eu preciso. É como se a gente estivesse sempre numa balança para justificar as coisas erradas. Sim. Pesa mais fazer isso do que aquilo. Não é por aí. Quando a gente fala de mudança de mente, eu acredito que ficou bem claro que arrependimento é uma mudança de opinião. Não é apenas chorar por algo. Chorar por uma situação específica, isso estaria mais ligado ao remorso. Mas arrependimento é mudar de atitude daqui para frente a respeito daquilo. E a Bíblia fala todo o tempo de arrependimento. Você não vai ver na Bíblia uma fala sobre remorso. Você vai ver sobre arrependimento. O início do Evangelho é o arrependimento. O início de tudo é o arrependimento. Perceba que o arrependimento, essa proposta dita por Cristo sobre arrependimento, está bem repercutida em João no capítulo 3. Quando Nicodemos aparece lá com ele e eles começam a conversar, ele pega e diz, olha, é necessário nascer de novo. Para mim nascer, eu vou ter que morrer. O que ele quer dizer? Que eu vou ter um novo procedimento, eu vou ter uma nova vida, eu vou ter uma nova opinião, eu vou morrer para as minhas opiniões mundanas, eu vou morrer para aquilo que eu acreditava antes, eu vou começar a acreditar de uma maneira completamente diferente, uma maneira completamente nova. Eu vou ter uma nova vida. E uma nova vida não parte de fora para dentro. A nova vida parte de dentro e depois chega nas atitudes, chega para fora, porque é do meu interior que fluirão rios de água viva. Ele fala no capítulo seguinte, capítulo 4 de João, é do meu interior, é aqui dentro que começa, é daqui de dentro que nascem as fontes de vida, que vão chegar de maneira prática das minhas atitudes. Nada vai começar de fora, tudo vai começar a partir de uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, tudo vai começar no arrependimento. Eu vou começar a entender e ver o reino de Deus quando eu mudar dentro de mim, quando eu mudar minha opinião, quando eu mudar meus pensamentos. Quando eu mudar interiormente, isso vai chegar para fora. É por isso que Lucas, no capítulo 17, deixa bem claro que o reino de Deus está dentro de nós, porque ele começa a partir de uma mudança de dentro. E depois eu vou ver ele. Eu que mudei, que fui transformado, que me arrependi, que tive uma mudança completa por conta do Evangelho, que nasci de novo. Esse que nasceu de novo é que vai ver o reino de Deus. Você consegue entender bem isso? Para a gente entender bem, tenho que ir para o texto muito conhecido, que é Romanos, no capítulo 12, se você puder abrir a sua Bíblia e me acompanhar. Que eu preciso falar exatamente na mesma palavra, a palavra arrependimento. Talvez a gente não faça essa ligação, mas ela é uma ligação muito importante. Romanos 12, 1 diz, portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, ofereça os seus pensamentos, ofereça o seu corpo, ofereça tudo que você é para morrer, para a morte, para a morte. Que este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não entrem nos padrões desse mundo, mas transformem-se pelo quê? Pelo arrependimento. A tradução mais comum é pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque essa seria a melhor tradução da ideia de arrependimento, mas isso é arrepender. A palavra original é a mesma, eu poderia traduzir como arrependimento, uma mudança completa de mente. A transformação nunca vai começar na atitude, a transformação sempre vai começar no interior, na mente e no coração. E chegar na atitude é uma consequência, são os frutos do arrependimento. Pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Ou seja, pelas suas atitudes eu vou saber como você é por dentro. Não tem como dizer que eu fui transformado por dentro, mas não por fora. Não tem como ser transformado por dentro e isso não ser visível para o mundo através das atitudes.
Só que a gente se bate muito no versículo 1 e no 2. Eu acho maravilhoso o 3. Deixa eu continuar lendo o 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar. Antes da transformação, eu não sou capaz de experimentar. Para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3, parece que a gente nunca chega lá, né? Mas é muito importante chegar lá. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, saiba exatamente quem você é, não se ache. De acordo com a medida da fé que me deu. Nem para menos. Nem para mais, nem para menos. É a ideia de realmente saber a sua identidade. Aí olha aqui, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros exercem todos a mesma função, eu acho magnífico que depois que ele fala da mudança de mente, da transformação, Paulo sempre nos seus discursos, nas cartas, ele vai para o corpo de Cristo. A gente vai ver isso em outros textos daqui a pouco. Mas ele sai dessa mudança, dessa transformação de mente e chega no corpo. Por quê? Porque não existe um membro do corpo sozinho. Você encontra por aí uma orelha andando só? Você encontra por aí um nariz andando sozinho? Só na casa, como é? Casa Adams, sei lá, alguma coisa assim. Só na família Adams que tem uma mãozinha, a mão anda só, né? Então você não vai encontrar isso. Isso é uma anomalia. Isso é um negócio... Entendeu? Isso não é o normal. Hã? É só em Hollywood. É só em Hollywood, né? Aqui não. Mas você entendeu? Porque a proposta é que uma transformação de mente nos faz automaticamente nos juntar a um corpo. Pare de achar, e se você quiser saber mais sobre isso, a gente pode até colocar o link da palavra do ano passado que a gente falou sobre a pessoa voltar para o corpo de Deus, que a pessoa sozinha não é um corpo. Não tem como ser um corpo. Você precisa se juntar a um corpo. Em seguida a falar do corpo, Paulo começa a dar a maneira prática. Se eu mudei de mente, eu vou traduzir isso em atitude. E a partir do verso 9, ele começa a mostrar como seria a atitude de alguém que teve a mente transformada, alguém que se arrependeu de verdade. Como seriam esses frutos que demonstram o arrependimento? Versículo 9. Romanos 12, 9, eu estou falando do mesmo capítulo, você entende que você não lê uma carta a partir do final. A gente precisa de uma sequência. Existe um contexto na Bíblia, eu não posso pegar textos isolados. Perceba que esse contexto que ele fala, ele sempre inicia com uma mudança de mente que vai chegar nas atitudes. Versículo 9 diz assim: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Olha a minha mudança de opinião. Eu odeio agora o que é mal. Por quê? Porque eu mudei de mente. Apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Lembra lá do versículo 3, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado? Ele repete aqui nesse versículo 10, prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Versículo 11, nunca lhes falte o zelo, seja fervoroso no espírito e sirva ao Senhor. 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E esse é o momento que muita gente está em necessidade. Ou seja, demonstre o arrependimento de vocês com atitude. Continuando, pratiquem a hospitalidade. 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. E nesse momento muita gente chorou de luto. Nós precisamos ter empatia com nossos irmãos. 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Nós amamos aqueles que a sociedade considera invisíveis. Não
Sejam sábios aos seus próprios olhos. 17. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não é a sua, é a dele. 21. Não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Perceba que o início de tudo é uma mudança de mente, uma mudança de opinião, que vai ser traduzido numa mudança de atitude. Meu irmão, como é que eu mudo a minha opinião? Você entende isso? Eu mudo a minha opinião conhecendo a opinião de Deus. Como que eu conheço a opinião de Deus? Lendo a palavra. O que Deus pensa sobre a política? A gente já ministrou isso aqui na igreja. O que Deus pensa a respeito do assassinato? O que Deus pensa a respeito da saúde? O que Deus pensa a respeito da propriedade privada? O que Deus pensa a respeito, enfim, de qualquer assunto da ciência? Como que eu conheço a opinião de Deus? A proposta do Evangelho é uma mudança de opinião, uma mudança de mente. Eu vou mudar o meu procedimento a partir de uma mudança interior. E como que eu mudo o interior? Conhecendo o que a Bíblia diz. Não existe outra forma. Não existe agora eu começar a pensar no meu entendimento. O que seria o melhor? Não é o que eu acho que é o melhor, é o que a Bíblia acha que é melhor. Porque eu posso achar que o melhor é levar todo mundo para o céu. O namorado do Pai. Mas a Bíblia não diz que todos vão morar com o Senhor na eternidade. A Bíblia diz que alguns vão para o inferno. Não é a minha opinião. Não, mas eu tenho a opinião de que todos têm que ser igual. Não é a minha opinião. É a opinião da palavra. É essa que é a mudança de mente. É entender os conceitos do que a Bíblia fala, e esses conceitos vão ser traduzidos em atitudes. Porque a partir do momento que eu entendo que existe um inferno e que existem pessoas que podem ir para lá, eu fico doido para tirar pessoas de lá. Eu fico doido para não deixar ninguém ir lá. Isso se traduz em prática, se traduz em evangelismo. Bora continuar alguns textos de mudança de mente? As pessoas acham que só mudança de mente é só Romanos 2,12. Não é. Tem muito mais, eu nem vou conseguir ler todos, mas eu vou ler alguns aqui. A gente vai começar lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. Bora lá comigo. Me acompanhe, muito importante você me acompanhar. Efésios, no capítulo 4, se você ler o título do capítulo 4, ele já fala logo da unidade no corpo. Alguns vão estar escritos unidade na diversidade, assim por diante, em que ele inicia falando do corpo de Cristo e depois divide. Uns são chamados para serem apóstolos, outros para serem evangelistas, outros para serem profetas, pastores e mestres. Aí ele continua no propósito de tudo isso, de chamar, de juntar, mas também de distribuir funções dentro do corpo. Aí ele explica muito bem sobre esse corpo, você pode ler aí com calma. Eu vou ler a partir do 13. Qual o propósito de tudo isso? Até que todos alcancem a unidade. A gente vai falar de unidade na semana passada. Unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegue à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejam mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça. Dele, todo o corpo, lembra que ele sempre fala de mudança de mente, ele vai falar do corpo em seguida. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aí, depois que ele fala de mudança de mente, que ele fala de unidade do corpo, aí ele vai falar de procedimento.
Como que é essa ideia do procedimento? Versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não vivam mais como gentios, porque eles estão vivendo uma inutilidade dos pensamentos, pensamentos inúteis. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados na vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Eles endureceram o coração, eles não estão dispostos a ouvir uma opinião diferente. E sabe o que é interessante? É que nós cristãos estamos sendo acusados de intolerância de pessoas que não mudam os seus pensamentos e que não ouvem o pensamento dos outros. Eu quero dizer que tem sido o contrário. Porque essas pessoas que nos acusam, os momentos em que eu sentei tentando argumentar, essas pessoas não toleraram me ouvir. Quando eu cheguei achando que eu ia aplicar minha apologética, as pessoas ficam com raiva e vão embora. Por quê? Porque, na verdade, são pessoas com argumentos tão bem definidos e com coração duro que não estão dispostos a ouvir o contrário e nos acusam de fazer o que eles estão fazendo. 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, eles vão colocar para fora, eles vão ter frutos da opinião deles, eles vão colocar para fora o que eles pensam no interior. E se eles pensam que não há Deus, não há regras. Se eles pensam que não há Deus, não há ninguém para acusá-lo, para puni-lo. Ou seja, eles vão se meter em toda sorte de pecado. É depravação, imoralidade, prostituição, ira e assim por diante. Perceba que sempre a gente vai demonstrar em atitudes aquilo que a gente pensa no interior. Sempre. Sempre. Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Despir-se do velho homem. O que é o velho homem? São as opiniões antigas. As opiniões antigas eu sou convidado a largar, jogar, deixar para trás. Deixar para trás ideologias que não condizem com a palavra de Deus. Deixar para trás atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Continuando. Foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar. Olha só o que diz o 23, a serem renovados no modo de pensar. E revestir-se do novo homem. Lembre que esse modo de pensar no original é metanoia, a serem revestidos na metanoia, no arrependimento. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Olha ele colocando de forma prática, como é isso? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com aqueles que têm necessidade. Olha o propósito do trabalho, né? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros e perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perceba que Paulo fala de atitudes de uma mente nova, de uma mudança de pensamento. Essa ideia de nova criatura, na verdade, nós não estamos mudando o corpo. A mudança de corpo vai ser só na eternidade. Nós vamos ter um corpo glorificado. Agora, a mudança é uma mudança de mente, de opinião. Esse novo homem é um homem que pensa diferente a respeito de temas.
de temas diversos, porque ele pensa de maneira bíblica. Nós levamos nossa mente obediente a Cristo. Nós levamos ela cativo à obediência de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 5. Quando a nossa mente muda e a gente deixa os nossos pensamentos pecaminosos, os nossos pensamentos mudando, a ideologia desse mundo, e nós vamos diretamente para o trono da graça. Nós mudamos a nossa forma de crença, nós mudamos aquilo que está no nosso interior. E deixa eu te falar uma coisa. A palavra fé, quando a gente traduz a palavra fé, a palavra do original, a palavra grega para fé, é a palavra eps. Por isso que a gente fala da fé dentro da teologia como uma esfera pística, porque é a palavra eps. Sabe o que eu achei mais interessante? Quando eu cheguei na academia para estudar, uma matéria que a gente teve na faculdade foi a matéria de epistemologia, que a gente coloca como estudo das ideias. Só que é a mesma palavra que a gente traduz como fé. Eu poderia dizer tranquilamente que é o estudo das minhas crenças. É quando eu vou estudar o que a minha sociedade acredita, o que ela tem como ideia. Lembra que as ideias têm atitude? A forma como você acredita vem para a forma como você age. Eu preciso começar a pensar o que de fato eu acredito. Se eu acredito num Deus que transforma, ou eu acredito num Deus que agiu no passado e não age no presente. Ou acredito num Deus que não influencia todas as áreas da minha vida. Um Deus que ele pode influenciar para me arranjar um emprego, mas como a minha atitude lá no emprego ele não age. Ele não influencia, ele influencia em tudo. Ele transforma a minha maneira de pensar, ele transforma a minha vida, ele me transforma num homem novo. Mas eu preciso deixar o velho homem morrer. E não é Deus que vai matar o velho homem, sou eu. Sou eu. Eu é que abro mão dos meus sonhos, dos meus pensamentos para sonhar os sonhos de Deus, para sonhar os pensamentos de Deus, para mudar a minha forma de pensar. Bora para mais um texto aqui, Colossenses, para te mostrar que em diferentes lugares Paulo fala disso. Colossenses no capítulo 3. Colossenses no capítulo 3. Amém? Vai dizer assim, a partir do verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês já morreram, já têm uma nova vida, já pensam de uma forma diferente, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida que está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então você também será manifestado com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele vai dar uma lista. Deixa morrer, olha o que ele quer que morra. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Perceba que ele diz que a ganância é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Tati, se tu quer falar da idolatria e da ganância, fala aí. Ontem a gente estava conversando sobre essa palavra, né? Isso porque Paulo compara assim. Porque aquilo que eu ganancio, aquilo que eu aspiro, né? Aquilo que eu desejo, nisso eu vou me curvar. Nisso eu vou prestar adoração. A isso eu vou prestar culto. Então, realmente é uma idolatria. Aquilo que toma o lugar de Deus pega o lugar, né? O primeiro lugar. E as nossas ganâncias. A gente fala assim, ele é ganancioso. A gente pensa logo só em dinheiro, né? Hoje a gente não tem construído ídolos de barro, de pedra. Sim. Os nossos ídolos têm sido... nossas cobiças. Cobiças. Que é por onde vem a tentação, que Tiago diz, Tiago 1 e 2. Vou continuar aqui a leitura. Versículo 7. As quais vocês praticavam no passado,
quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. E ele volta a dar uma lista. Abandone o quê? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Oh, cuidado, crente, a linguagem indecente no falar está aqui. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, renovado a partir do conhecimento da palavra. Eu preciso ser renovado a partir de conhecer a Deus e a palavra dele. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, perceba que não há acepção nenhuma. 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam em nome de Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Perceba que os textos se assemelham no sentido da mudança de mente que chega numa mudança de atitude. Uma transformação total de vida, que começa uma transformação interior. Aí eu entro lá na ideia da ortodoxia da semana passada. Como que eu mudo o meu procedimento? O meu procedimento inicia mudando a minha opinião. Como que eu mudo a minha opinião? Conhecendo a doutrina. Quando eu falo de doutrina, talvez você esteja pensando lá naquela pegada ortodoxa tradicional, de que o que é conhecer a doutrina? É conhecer uma lista de não pode. Ou usos e costumes. Ou usos e costumes, como se isso fosse o mais relevante. Não. Conhecer a doutrina é conhecer a opinião de Deus sobre todas as coisas. Deus tem opinião. Ele tem regras definidas que, na verdade, não são aquele padrão de regras como a gente quer colocar hoje. Mas as regras definidas de Deus são conselhos e princípios que vão nos fazer viver de maneira melhor. São regras e princípios que vão nos nortear, que vão nos dar direção. E eu preciso conhecer os detalhes disso. Eu preciso gastar tempo conhecendo qual é a opinião, quais são os pensamentos de Deus. Eu mudo os meus pensamentos a partir de conhecer os pensamentos de Deus. A cada momento que eu conheço o pensamento de Deus, eu abro mão de um pensamento. Isso é o processo de conversão. O processo de conversão não é uma atitude em que alguém ora por mim e eu confesso Jesus, mas o processo de conversão é uma caminhada aonde, a partir do momento que eu conheço o que Deus fala sobre isso, eu abro mão do que eu penso sobre aquilo. E quando eu não conheço o que Deus pensa sobre isso, eu vou ainda me ligar àquilo, porque eu vou sincretizar. Toda lacuna do Evangelho que não for preenchida pela palavra no meu coração, eu tenho a tendência a sincretizar com o meu conhecimento anterior. Quanto menos eu conheço da palavra de Deus, mais as minhas opiniões, que deveriam já estar mortas, permanecem em mim. Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu mortifico os meus pensamentos antigos e vou abrindo mão deles. Mas se eu não conheço os pensamentos de Deus, eu não tenho como transformar. Ou muitas vezes tem gente que até ouve falar, ouve uma pregação, entende, mas não quer concordar. Como você pode dizer que é cristão se você não abre mão dos seus pensamentos antigos, colocando os pensamentos de Deus na sua vida? Como? Isso não é arrependimento. Arrependimento é abrir mão dos meus pensamentos e trazer os pensamentos de Deus.
Para a gente concluir essa fala sobre isso, eu quero que você vá comigo em Isaías 55. Texto maravilhoso. Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Todos acharam aí? Quero que me acompanhem aí, porque é muito importante essa leitura junto. Diz assim, Isaías 55, 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Vai chegar um tempo que não vai ser possível. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau, os seus pensamentos, as suas opiniões, eu posso traduzir aqui. Voltem-se para o Senhor. Voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ele dá de bom grado o seu perdão. Aí chega o 8. O 8 é magnífico. É o próprio Deus falando. Pois os meus pensamentos, as minhas opiniões, aquilo que eu tenho de princípios, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, ou seja, a gente precisa transformar os nossos pensamentos. Nem os meus caminhos, minha direção, meu norte de vida para você, não são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos, as minhas opiniões, são mais altos que os seus pensamentos, que as suas opiniões. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente, para a semente o pão, para o que o come, assim também ocorre com a palavra de Deus que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. O Senhor está lançando palavra para que haja uma mudança de mente em nós e, consequentemente, uma mudança de atitude. O Senhor quer nos ensinar a abrir mão da nossa opinião mundana e entender a opinião dele que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre todas as coisas, acredite nisso. Entenda, a palavra não fala todas as coisas. A palavra não vai falar quantos planetas tem, mas ela fala sobre todas as coisas, fala sobre o Criador de todos os planetas. Ela tem princípios norteadores sobre qualquer assunto, porque são os pensamentos de Deus a respeito de tudo. Entenda, meu irmão. O processo de conversão, o despir-se do velho homem, o morrer para o mundo, negar-se a si mesmo, passa por um processo de conhecer a opinião de Deus. E a partir de quando a gente conhece a opinião de Deus, a gente abre mão da nossa. É assim que a gente morre a cada dia. É assim que a gente revive e aprende do Evangelho a cada dia. E eu te convido hoje a começar uma renovação no sentido de morrer a cada dia, de conhecer o Senhor, de conhecer os pensamentos do Senhor que são mais altos do que os nossos. A iniciar, se você tinha parado esse processo de conhecer o Senhor, eu te convido a voltar a prosseguir em conhecer o Senhor e automaticamente prosseguir em morrer a cada dia. Abaixa a tua cabeça, nós vamos orar. Você pode fazer a oração, Tati? Pode fazer a oração. Antes de fazer a oração, eu lembrei que a gente está em jejum, né? Nossa congregação, 7 dias de jejum. Existe uma convocação também nacional para jejuarmos. E é muito importante a gente entrar na convocação nacional. Não pense que isso é ruim, pelo contrário, isso é ótimo. O diabo nunca ia mandar fazer isso, né? O diabo não ia mandar a igreja se unir em jejum. Nunca. Nunca, nacionalmente. Mas o que adianta jejuar e não se arrepender? O que adianta orar e não se converter dos seus maus caminhos? Nunca mudar o procedimento. Para quê? Nunca mudar a sua opinião diante da opinião de Deus.
lembra que não tem como mudar de atitude sem mudar primeiro de opinião. Não tem como mudar de atitude. Não tem como mudar no exterior sem mudar antes no interior. Verdade. Então eu quero orar com você, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante dessa palavra e queremos corresponder ao Teu coração, Senhor. Queremos corresponder, Deus, de uma forma verdadeira. Tira de nós toda a falsidade, Deus, todo remorso, Pai. Por toda a falta de atitude, Senhor, que seja coerente ao Teu chamado, à Tua palavra, à Tua opinião, Deus, ao nosso respeito, ao respeito, Senhor, do Brasil, do Pará, de Belém, da Igreja do Senhor. Converte o nosso coração ao Teu, Pai. Converte as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Senhor, que essa palavra ela venha a ser digerida durante esta semana. Que a gente venha correr, Senhor, e se autoavaliar, se examinar diante, Senhor, daquilo que temos pecado contra Ti, Deus. Para que o Senhor tenha total liberdade de nos transformar, Senhor. Sabemos que estamos, ó Deus, num processo onde o Senhor tem, Senhor, nos tocado. Nós queremos permitir, Deus, que o Senhor permaneça nos tocando, nos transformando, nos libertando. Complete a sua boa obra, Espírito Santo de Deus. Só Tu podes nos convencer de todo pecado. Pai, nos ensina a corresponder a Ti diante dessa palavra, Senhor. Nos ensina, nos mostra, abre os nossos olhos. Mostra, Senhor, nas situações da vida, Senhor, diante das questões, Senhor, traumáticas. Mostra, Senhor, as nossas atitudes. Mostra as nossas reações, Senhor. E tenha a liberdade de nos confrontar, de nos transformar, Deus. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, Senhor. Tu és santo, Deus. O Teu chamado para nós tem a ver com santidade, Pai. Nós queremos, Senhor, respeitar a Tua santidade, Deus. E nos achegar à Tua santidade, Deus. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar Teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar Teu rosto sobre mim. E Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Clamamos. Santo, santo, santo é o Senhor. Clamamos. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um tempo abençoado diante da Tua presença. Amém. Te agradecemos por mais um domingo, Pai, onde Tu falaste ao nosso coração, onde podemos Te adorar. Senhor, nos dá uma semana abençoada. Permanece, Senhor, o nosso coração firme em Ti.
Nos ensina a permanecer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um, não só hoje, mas para todos sempre. Que toda a igreja diga Amém. Então vá na paz, que o Senhor te abençoe e seja um domingo abençoado. Amém. Deus abençoe.